de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Amém. Mateus, capítulo 5. Primeiro, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos em João, capítulo 1, versículo 12. Chamados filhos de Deus. Esse tema vai falar contigo, hein? Vai falar contigo de uma forma especial. Preste atenção na palavra. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora você pode abrir em Mateus, capítulo 5, meu filho. Pastora Simone. Algumas pessoas falam do poder do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso isso. Algumas pessoas gostam de pregar em Atos dos Apóstolos e recebereis poder. Isso também é maravilhoso. Tudo que vem de Deus é maravilhoso, entende, irmãos? Mas existe um poder maior do de todos os poderes. O poder de ser feito filho de Deus. Esse é o maior. Porque quando você recebe e é revestido do alto, como Jesus disse, e recebereis poder para serem minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Você recebe um poder para ser testemunha, você recebe o poder para pregar a palavra, você recebe o poder para fazer discípulos. Mas quando você é filho, e quando você é tocado na sua essência como filho, então isso não te faz buscar um poder somente para exercer uma função religiosa. Mas você deseja que outras pessoas sintam o que você está sentindo. Você deseja que outras pessoas, de fato, sintam o amor que você está sentindo, recebam a graça que você está recebendo. É muito maravilhoso, irmãos, quando você menciona a palavra de Deus, ou quando você fala a palavra de Deus para alguém, e o teu coração está queimando por esse sentimento de filiação. Você quer que aquela pessoa se sinta tão feliz e tão importante como você se sente quando você vai falar com Deus. Como que você se sente quando você fecha os olhos para orar? Como você se sente quando você está no quarto da sua casa orando? E quando você percebe a presença de Deus, ou quando você está se colocando diante para interceder por alguém, e você para um instante, e Deus ministra no seu coração. Começa a fazer uma adoração, começa a ter um relacionamento comigo como filho. Você está muito rígido na religião, você está muito rígido nessa questão de ministério. Tira um tempo comigo como filho. É isso que o seu ministério oferece para outras pessoas. O teu ministério oferece para outras pessoas conhecer a Deus. Conhecer a Deus para quê? Para receber Jesus Cristo. Recebendo Jesus e crer no seu nome, receberem o poder de serem filhos de Deus. E aquela pessoa agora recebendo o poder de ser filho de Deus, tenha paz na sua consciência e saber que ela é filho, que ele é filho do Deus Criador dos céus e da terra, que cuida de todas as coisas e pode todas as coisas. E essa pessoa se sente segura, essa pessoa se sente amada, essa pessoa se sente em paz. Então você é um fornecedor dessa tranquilidade quando você prega. Agora, é uma incoerência quando você oferece isso, você sai todos os dias para dar célula, você sai todo dia para pregar, você vai consolidar e não tem esse sentimento no seu coração do que você é em relação a Deus. É como se você estivesse oferecendo algo para alguém que você não está sentindo. E aí, o Sermão do Monte, quando você for lá em Israel comigo, amém? Nós vamos lá no Monte da Bem-aventurança, irmão. E aí nós vamos ler aquelas placas lá, você vai estar no lugar onde Jesus liberou essas palavras. Que ele diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Só uma pausa que a gente vai trabalhar esse texto com pausa. As multidões, viu Jesus as multidões e ele se assentou no monte. Ele fez uma forma de um anfiteatro. Quando você estiver lá comigo, você vai ver como que Jesus, ele é Deus, né, irmãos? E ele sabe selecionar a geografia. Todas as geografias foram criadas por ele.
Ele criou a geografia, ele criou os mares, o oceano. Então ele sentou numa montanha feita por ele naquele grande dia que ele disse: haja, haja. Ele criou todas as coisas. Ele sabia muito bem, né? Porque é 100% Deus e 100% homem. Ele vem na condição de homem, mas ele é Deus. Então o verbo está olhando para a montanha que ele criou. Aonde que vai ser a pregação? A melhor acústica é aqui. A melhor acústica aqui. Ele está sentando na montanha que ele criou, irmãos. Ele conhece a acústica. Ele está pregando agora para 5.000 pessoas, 5.000 homens, que ali foi próximo dali que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Quase 10.000 pessoas, baseando em mulher e criança. Então ele está pregando para 20.000 pessoas, sem microfone e sem gritar, e não ficou rouco igual eu estou. Ele falou naturalmente. Primeiro, a palavra de Jesus prendia tanta atenção das pessoas que não tinha essa linha das crianças. A gente não tem essa linha da criança hoje, porque a gente vai fazer. Está vendo? Ela está ali, ó. Quem está conseguindo enxergar? Então, ela está ali, o material está no teu bolso. É só você ser fiel, continuar sendo fiel, que vai sair. Mas eu já consigo ver pelos olhos, amém? Essa linha ali. Aí você vai ouvir eu falar igual eu falava lá no outro galpão, né? As criancinhas podem seguir a tia da salinha, que vai ter um trabalho específico à sua idade. Eu não vejo a hora disso, amém, irmãos? Melhor do que ver eles aí com o celular, que já está me agoniando isso. Criança com celular. Mas é um subterfúgio. Eu quero, a salinha está ali, ó. Já estou até vendo, irmão. Salinha emborrachada, mesinha de borracha. Está ali, do lado da cantina ali, ó. Do lado do banheiro ali. Bonita, grande. Porém, a gente não tem ainda. Mas, biblicamente, existia essa linha das crianças no tempo de Jesus? As crianças iam para a sinagoga com o pai, ouviam a palavra dos rabinos, não tinha separação, não. A palavra que o adulto ouvia, a criança ouvia. E o pai colocava ele para ouvir. Senta aqui, ouve o que ele está falando. E aí você vai perceber que o teu filho, ele está brincando aqui, ó, mas quando ele chega em casa, ele fala tudo que eu falei aqui no púlpito. Ele tem essa capacidade, ele presta atenção. Eu estou pregando, eu estou vendo o filho de vocês de 7 anos, 6 anos, e você acha que ele não está prestando atenção, porque ele é criança demais, não está prestando atenção. Em casa, durante a semana, ele vai soltando uma pérola, outra pérola que eu fui falando no culto. Ah, mas o apóstolo falou isso. O apóstolo não é assim mesmo? Então, Jesus, ele botou todo mundo sentado. Tinha criança, e não tinha uma criança falando. Qualquer criança falando ali ia interromper, ia atrapalhar ele falar. Ele procurou a acústica, colocou aquela multidão e ele conversava normalmente assim, ó, sem gritar. E 20.000 pessoas ouvindo ele falar. Aí a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte. E os discípulos se aproximaram dele. Viu a diferença do discípulo para a multidão? O discípulo é aquele que está mais próximo de Jesus. Um dia eu vi não digo um testemunho, né, mas uma frase de uma professora. Eu também não sei se foi vídeo, não sei se foi ali no livro. Eu não estou muito bem lembrado. Mas a história foi assim. A professora falava baixo demais, e aí os alunos reclamaram que ela falava baixo demais, e os pais fizeram reclamar. E aí então ela disse: eu não vou aumentar o tom da minha voz. Eu vou falar para aqueles que querem, eu não vou gritar para aqueles que não querem me ouvir, mas eu quero falar para aqueles que querem me ouvir. Aqueles que querem me ouvir fazem silêncio ou sentam aqui perto de mim, mas eu não vou alterar minha voz, porque quem está lá atrás, ele não quer me ouvir, ele está conversando, ele não quer me ouvir. Quem está aqui já está me ouvindo, quem é para me ouvir já vai me ouvir. Então eu não vou alterar minha voz. Então o que os discípulos fizeram? Eles entenderam que se eu quero me tornar parecido com Jesus, eu quero estar mais perto, para não deixar escapar nenhuma sonoridade da sua voz, porque eu quero aprender tudo que esse homem tem para me ensinar. E aí as características, a mudança, né? É a evolução de multidão para discípulo. A multidão diz: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? O discípulo diz: Senhor, como eu posso ser igual ao Senhor? Viu a diferença? Porque vai passando uma transição. As multidões, elas vêm. É igual a que vai começar a campanha, né? A série de mensagens. O povo vem para receber um milagre. E aí eles falam: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Resolve o meu problema. Mas quando eles vão se tornando discípulos, eles já começam a mudar o discurso. Eles querem ser, o discípulo quer ser igual ao líder. E ele já começa a dizer: Senhor, como que eu faço, Senhor, para ser igual ao Senhor? Me ajuda a me tornar igual ao Senhor. Quem entende isso? Por isso que hoje o tema dessa mensagem
chamados para ser filhos de Deus. Porque enquanto nós consumimos o Evangelho, não nos tornamos quem deveríamos nos tornar. Consumidores do Evangelho. A palavra que o apóstolo deu no culto de quarta não me interessou muito, porque falou de santidade, falou de essas coisas, eu não quero muito ser santo, eu quero levar minha vida dessa maneira mesmo, e assim eu vou, no último dia eu me conserto de vez com Deus, não me interessa. Então eu vou procurar um canal na internet aí, um pastor que eu possa seguir, e aquela mensagem lá, essa mensagem aqui falou comigo, ainda bem que hoje eu fui alimentado. Porque se dependesse da palavra do apóstolo de quarta-feira, eu ia sair fraquinho na fé. Então, são pessoas que elas são consumidores do Evangelho. Só que nós não fomos chamados para consumir o Evangelho. Eu quero um aqui que me ensina sobre isso. Não, nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. A melhor mensagem não é aquela que me traz um alívio momentâneo. A melhor mensagem é aquela que me torna parecido com Jesus, que me confronta, que mexe comigo. A minha questão é só uma, o legalismo. E aí que entra, o que é o legalismo? Você ser pesado demais, não é isso? Tem gente que é legalista. Por exemplo, eu gosto muito do Paul Walsh. Eu gosto das mensagens do Paul Walsh. Mas se ele estiver pregando e o pessoal aplaudir, ele diz, não. Deixa o povo sem graça, diz, não, tem que aplaudir Jesus, não tem que me aplaudir, não. Ninguém está aplaudindo ele. Eu acho que ele deve estar pensando que o povo está aplaudindo ele. O povo está aplaudindo a Jesus mesmo, acho que a palavra. Mas aí o legalismo, não deixa as pessoas sem graça. Não é disso que eu estou falando, quem está entendendo? Mas aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, o legalismo, quando a pessoa ela começa está inserido num contexto religioso, e ele diz que eu tenho que tirar algo da minha vida, e eu tenho que fazer algo, já começa o evangelho a se tornar pesado para a pessoa. Olha, deixa eu contar um segredo para você. Alguns líderes, eles começam bem, fluindo, eles dão célula, eles começam a trabalhar, crescer, ganhar alma, aí ele se torna um 12, um pastor, um apóstolo, ele vai fluindo, ele vai crescendo. Em algum momento na vida dele, ele começa a achar que o ministério está pesando sobre ele. Só que no início não pesava. Nisso ele ia para a edificação rindo, ele ia dar a edificação rindo, ele ia feliz, mas não era pesado. Mas agora eu estou desgastado, estou cansado. Não se trata disso. Deixa eu explicar o que é. Quando uma pessoa está buscando o Senhor, e ela é nova convertida, ou ela tem até 1 ano, 2 anos na presença do Senhor, tem coisas para mudar na vida dela, mas ela está fluindo tanto, ela está descobrindo algo que ela nunca descobriu, ela está tendo experiências com Deus, ela orou aqui, uma pessoa foi curada, ela teve um sonho com Jesus, ela ouviu a voz de Deus, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela teve uma experiência com Deus, e aquilo ali mexeu com ela. Ela sabe que ela é imperfeita, mas ela entende, eu sou novo convertido, tenho 2 anos, Deus já mudou muito a minha vida, e ele está fluindo na graça, porque a graça está no controle da vida dele, quem entende isso? Quando a pessoa vai chegando 3, vai aumentando, vai crescendo na igreja, vai crescendo, entre aspas, né? Vai alcançando, as pessoas começam a olhar para ele como referencial. Aquelas coisas pequenas lá atrás, que antes não incomodavam eles, começam a incomodar, porque as pessoas começam a se incomodar com aquelas pequenas coisas que ainda não mudou na vida dele. Quem está entendendo? E ele se sente cobrado. Ele começa a se sentir cobrado. Antes ele não se sentia cobrado, porque ele só estava ganhando alma, benefício. Agora tem outras pessoas que estão analisando a vida dele. Então ele começa a querer, aí começa o legalismo. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar. Aí não consegue mudar. Eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que ser mais manso, eu tenho que não ser mais o quê. E aí começa, né? É mais discípulos vindo, olhando a sua vida, te vendo como referencial. Aí começa a cobrança da esposa. Tá vendo? Você falou daquele jeito comigo na frente do meu discípulo. O que o discípulo está pensando de mim agora? Aí começa a cobrança. E aí que está o problema. Não é um cansaço físico, nem cansaço espiritual e emocional. Sabe o que é isso? É falta de entendimento de quem você é. Olha, vamos lá. Vamos andar, só para você vai entender agora. Chamados para ser filho. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu não vou dissecar todo o sermão não, porque não é o meu intuito. Amém, irmãos? Pobres de espírito. Deixa eu explicar alguma coisa para vocês aqui. Os pobres de espírito são aqueles, bem-aventurados os pobres de espírito. Já viu algumas pessoas que já utilizaram essa palavra de forma negativa? Quando disseram assim, a fulana é muito pobre de espírito. Então, está elogiando ela ou não?
Então, o pobre de espírito é aquele que tem consciência que ele não tem recursos de si mesmo espiritual, que todos os recursos espirituais que ele tem vêm de Deus. Esse é o pobre de espírito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm consciência que ele não tem recurso espiritual, ele não tem nada. O que ele tem de espírito é proveniente de Deus. O espírito que dá a vida, o que sustenta ele, vem de Deus. E também o Espírito Santo também é Deus que sustenta. Então, se Deus sai aqui, eu sou pobre. Entenda, se você é rico, mas tu depende de outra pessoa para tu ser rico, tu é pobre. Quem entende isso? Tu só pode ser rico se o dinheiro for teu. Agora, se alguém chegar e se esmagar com a cara, vou tomar o teu dinheiro, você não é rico. Você está rico. Você é um pobre que está rico. Porque se outra pessoa quiser, ela aperta um botão e você está pobre de novo. Então, se Deus tirar o espírito de você agora, você está sem nada. Você está dentro d'água. Quem está entendendo? Então, quando você reconhece isso, você conserva um relacionamento com Deus humilde, para que Ele possa estar contigo, controlando, ajudando a liderar a sua vida. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha o que é espírito ali. Espírito com a letra E. Minúsculo. Que não é espírito de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Uma outra derivação da palavra espírito, e aí você vai, tem até um livro do Efraim, que eu indiquei para alguns comprarem, eu acho que só vende lá em Israel, mas se tu ver pela internet tu encontra, o livro de Mateus, que ele usa a terminologia, a mesma palavra espírito, para humildade. É praticamente a mesma palavra, porque Hakodesh é Espírito Santo. Rua Hakodesh é Espírito Santo. Mas a mesma palavra que define espírito hebraico é a palavra que define humildade. Um ponto, um tseiro, um hirik, que dá essa diferença. Então, outros dizem, aí já existe uma interpretação também, que Jesus estava dizendo, bem-aventurado os humildes. Amém? Também o pobre de espírito pode estar relacionado à humildade. Mas automaticamente, quando você reconhece que Jesus Cristo, Ele é tudo, que você não é suficiente espiritualmente, isso também já não é humildade? Então acaba dando no mesmo, tá, gente? Vamos lá. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora imagina, bota no manso. Imagina que você ouve um sermão desse aqui, e aí você sai daqui, ou aquelas pessoas saíram ali de perto de Jesus, gente, e saíram dali se cobrando. Caraca, essa palavra me confrontou. Eu tenho que me tornar mais manso. Eu tenho que me tornar mais manso. Nada disso, nenhuma palavra dessa do sermão da terra é uma cobrança de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm os pobres de espírito. É uma cobrança para o povo. Não. O que Jesus está querendo mostrar ali, irmão, que Ele é a síntese disso tudo. Quem está entendendo? Ele está querendo dizer o seguinte: se você se relacionar comigo de uma maneira intensa e deixar eu trabalhar na sua vida, se você se aproximar de mim, você vai ter tudo isso na sua vida, porque eu vou inserir isso na sua vida. Isso é dom de Deus, não vem de homem, isso é incremento da graça. Então, apóstolo, o que eu tenho que fazer? Eu reconheço, então, que eu tenho que ser mais manso. Mas você não pode sair daqui se cobrando para se tornar mais manso. Meu Deus, eu tenho que tornar mais manso. Eu vou ler um livro de autoajuda para me ajudar a me tornar mais manso. Não. O saber é libertador. Eu já falei sobre isso aqui, não falei? Uma vez eu estava procurando meu óculos. E o quarto estava meio escuro, eu não queria acender a luz. Mas da apóstola, a luz da varanda estava acesa, estava meio termo, dava para me achar tranquilamente o meu óculos, se eu tivesse com óculos. Então eu fiquei procurando o meu óculos sem óculos. Se eu perco o celular, eu boto o óculos, eu acho o meu celular. Agora, como é que tu acha o teu óculos sem óculos? Então eu tive que sair dali correndo o risco de pisar no meu óculos, que eu boto assim no pé da cama, assim, pisar meu óculos, o óculos pertinho de mim ali.
Se a apóstola tivesse acordada, eu ia pedir a ajuda dela para achar meu óculos. Depois que ela achasse o meu óculos, aí eu iria colocar o meu óculos e eu ia ver perfeitamente. Eu ia procurar mais porque eu já achei, mas pelo menos eu estou vendo. Quem está entendendo? Então, às vezes, irmãos, quando você perde a visão, alguém tem que ajudar você a recuperar a sua visão. Porque uma coisa eu não está conseguindo achar o meu óculos dentro do meu quarto, uma coisa eu estou perdido no mundão sem óculos. No dia que eu fui fazer o exame de fundo de olho, que o cara tacou um negócio lá, que eu falei assim, taca na tua mãe isso, abençoado. Claro que eu não falei, mas eu pensei, né? Não é possível, deve ter outra coisa que o cara deve colocar. Mas colocou um negócio lá, irmão, que parecia que estava pingando uma pimenta no meu olho, que eu fiquei assim, ó. A apóstola falou assim, amor, posso aí ter que passar aí para te pegar? Eu falei assim, não, amor, claro que não, não precisa não, isso é frescura. Depois eu querendo, irmão, abri o zap para achar o número dela para ligar para ela, pelo amor de Deus, para ela me buscar. Lá na clínica em Nova Iguaçu. Eu não estava enxergando nada, irmão. Aí eu, caraca. Eu olhava para o celular e eu só via um vulto, irmão, não via nada. Eu, meu Deus, qual que é da minha esposa aqui? Eu já desesperado. Aí consegui achar o número dela ali futucando. Falei, amor, não tem aquele negócio que eu te disse? O quê? Que não precisava de me buscar, não? Então, desconsidera isso, vem aqui me pegar, que eu não vou conseguir não vou nem saber o rumo de casa, nem pegar Uber, eu não estou conseguindo pegar aqui. Aí ela foi lá me buscar. Então, amado, a visão. Então, as palavras de Jesus, ela abre os nossos olhos. Quem entende isso? Imagina que Jesus está ali no Sermão da Montanha, e ele diz assim, bem-aventurados os mansos. E aí você é um camarada boçal à beça, acaba de fazer ignorância para alguém. Tu viu aquele Cristo que estava carregando a cruz na peça lá? Viu que homem manso? Partiu para cima dos romanos que queria. Você está entendendo? Tinha um irmão ali que era de outra macrocela. Tinha acabado de pegar o líder, discípulo dele, que estava fazendo a peça, que bateu nas costas dele, tu viu? Aí já deu uma... É tipo assim, né? Ô, rapaz, eu não sou Jesus de verdade não, hein? Tu presta atenção que eu te quebro. Dá uma pausa, mas teve um samango lá que foi lá e filmou tudo, né? E esse cara, esse viu essa palavra aqui agora. Aí ele ia pensar assim, mansidão, eu não preciso não. Eu sou muito manso. Ou ele poderia falar assim, meu Deus, estou envergonhado de não ser manso. Essa palavra que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora eu sei porque eu não consigo comprar nenhum terreno. Gente, Jesus está usando metáfora não, Jesus está falando real. Olha para o teu irmão que mora de aluguel aí, brincadeira, não fala não. Então agora você imagina comigo. Aí o camarada sai daqui se acusando. Caraca, fui lá no culto hoje para receber uma palavra de vida, saí oprimido. Porque eu preciso me tornar manso. Jesus está querendo dizer o seguinte, tudo que eu estou falando aqui não é para você sair daqui com peso, se forçando a se tornar uma pessoa melhor. Tudo que eu estou falando aqui é para te colocar desejo no seu coração de sentar no banco da frente. De fazer igual esses discípulos aqui. Os discípulos Jesus vendo a multidão, sentou no monte. E os discípulos se assentaram mais perto. O desejo de querer ser igual a ele. Porque ele é manso. Então eu não tenho que pedir Deus para me dar mansidão. Eu tenho que pedir para ser igual a Jesus. Eu não tenho que pedir Deus para ser pacificador. Sair daqui legalista, eu quero ser pacificador, Senhor, me ajuda. Não, Senhor, me ajuda a ser. Aí Jesus diz assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Vamos lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso tudo são atributos, essência de quem tem um relacionamento com Jesus. Ser de fome e de justiça, ser misericordioso.
É um relacionamento. Se você se relaciona com alguém, irmão, você se torna igual àquela pessoa que se relaciona. Agora, se você se relaciona esporadicamente, você vai acabar pegando características daquela pessoa. Mas se você se relaciona já com a intenção de ser igual àquela pessoa, o processo é muito mais... Quem entende isso? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só uma pausa aqui. Filhos de Deus. Olha para o teu irmão assim, seu filho de Deus. Porque tu é filho de Deus, rapaz. Quem é o limpo de coração, gente? Escute, isso é muito importante. Se você pega essa palavra aqui, pode mudar muita coisa no seu coração, pode mudar muita coisa na sua vida espiritual. Quem é que viu a Deus? João disse que nenhum homem jamais viu a Deus. João escreve isso na sua carta. Nenhum homem jamais viu a Deus. Então significa que nem Adão viu a Deus. Então, quando Adão escutou o passo no jardim, quem ele viu? A Bíblia diz que ele escutou os passos de Deus no jardim e ele se escondeu. E aí você entende que ele viu a Deus. Mas aí, se ele viu a Deus e ele pecou, e agora ele tem um coração puro e com um coração imundo, ele viu a Deus e ele tem a imagem de Deus na mente. Quem entende isso? Então, provavelmente, ou Deus se mostrou para ele e ele viu a Deus, mas ele tinha o coração puro quando ele viu a Deus, concorda? Aquele que tem o coração puro viu. Agora ele deixou de ver, esse foi uma das consequências do pecado dele, o privilégio de ter um relacionamento cara a cara com Deus, ponto. Mas ainda ficou ainda assim na sua memória a imagem de Deus. Imagina que ele tenta fazer um retrato falado de Deus para Caim e para Abel. Então, provavelmente, eu acredito também que Deus, eu acredito, eu não afirmo categoricamente aquilo que eu não sei. Quem está entendendo? Que a Deus também não se manifestou para Adão na sua identidade de Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo. Quem entende isso? Jesus Cristo, que ele é, ele era, e há de ser, há de vir, ele é o Deus eterno. Quem entende isso? Ele sempre foi, ele sempre existiu, ele estava lá no início da criação. Apóstolo Paulo diz isso, quando ele diz, porque ele é o princípio de tudo, ele estava lá, ele é o verbo, não é isso? Ele criou principados, potestades, soberanias, ele estava lá, ele deu comando de voz. Agora imagina comigo, Jesus, a forma humana, né, na sua forma humana, descia para conversar com Adão, porque se ouvia passos no jardim. E quem anda, e quem se movimenta igual ao homem, o mais próximo de nós é Jesus. Quem entende isso? É a parte da Trindade, é um dos três que se tornou mais próximo de nós, que se fez homem. Então vamos lá. Ele vem. Adão peca. Então Adão viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. E a Bíblia nem colocou uma exceção de Adão. Exceto Adão, nenhum homem jamais viu a Deus. Então vamos lá. Então, qual seria a maior condenação de um homem? Imagina que uma pessoa ela morre. Uma ovelha chegou aqui para mim uma vez e falou assim: apóstolo, eu coloquei até, se não me engano, no grupo dos 12. Apóstolo, quando uma pessoa morre, ela vai para onde? Não existe alma penada, certo, gente? Ou existe? Para nós cristãos evangélicos não existe purgatório, um lugar que a alma fica ali esperando. Também se ela morre, o corpo, o apóstolo Paulo disse, nós estamos descansando no Senhor. A palavra descansar no Senhor ali não é dormir. Aqueles que dormem no Senhor é descansar. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, a carne está lá, inconsciente, é só a carne, mas a alma está guardada em Cristo, já está dormindo, descansando. Dormir denota descansar. Aí eu mencionei sobre isso aqui, né? Que existe, eu não quero falar de escatologia, mas para você entender isso aqui. Existe o inferno, existe a terra, o inferno, existe o primeiro céu, que é o sky, né? O céu de estrela. Existe o segundo céu, que já deriva no inglês, já é heaven, já muda, não é? O céu de Deus é diferente do céu de se ver, e aqui no português tudo é céu, mas ela tem a derivação, heaven é céu de Deus, sky é céu que você pode ver as estrelas, a lua, e aí tem o primeiro céu que você não vê, e o terceiro céu é o que o apóstolo Paulo foi arrebatado, não é isso? O que eu estou falando aqui, gente, tem base bíblica sim ou não? Tem base bíblica, porque o apóstolo Paulo disse, eu conheço um homem que foi arrebatado ao teu terceiro céu. Agora, tu conhece um terceiro que sem antes do segundo?
O segundo céu é é o que nós chamamos de paraíso. Apóstolo Jesus, ele fala para o ladrão da cruz: hoje ainda você estará no paraíso comigo. Por quê? Quando ele morreu, Jesus prometeu para ele: hoje ainda você vai estar no paraíso. Tá? Entrou no paraíso. O ladrão entrou. Quem está no paraíso? No paraíso fica todos que morreram em Cristo Jesus, que estão guardando a redenção eterna. Ele já sabe que está salvo e está no paraíso, mas ele não está no céu, está no segundo céu, não está no céu de glória. No céu de glória, onde tem o trono de Deus, onde tem o rio da vida, onde nós vamos morar eternamente, ou o reino de Deus, amém, irmãos? Alguns homens visitaram em arrebatamento, morreram, visitaram e ressuscitaram, mas nenhum desses até hoje entrou para morar, porque o céu de glória nós vamos estrear juntos, quem entende? Então aqueles que morreram no Senhor vão aguardar no paraíso. Aqueles que morreram sem Deus vão aguardar no inferno. A alma está no corpo, o corpo está no chão. Sim ou não? O teu corpo vai estar lá no chão, tanto do que padeceu quanto do que foi salvo. Só que o salvo está no paraíso aguardando. E o condenado está aguardando no inferno. No dia do juízo, todos os mortos ressuscitarão. Então, quem está no inferno vai voltar para o corpo e vai ressuscitar. Quem está no paraíso vai voltar no corpo e vai ressuscitar. Vai sair, a alma dele vai ressuscitar. Quem está entendendo? E todos vão aparecer diante de Deus. Só que aquele que veio do paraíso já está tranquilo, que já sabe que está salvo. Mas aquele que está vindo do inferno, ele já vai vir reclamando. Qual é a base bíblica que o senhor tem para isso, apóstolo? Lembra daquela passagem? Que no dia do julgamento, aquele homem já chegou diante dele: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, expulsei demônio, curei o enfermo. Senhor, apartai-vos de mim, maldito, que eu não... Por que ele já vai chegar se desculpando? Porque ele já sabe que está condenado. Só que o inferno é uma espécie de cadeia. Quando uma pessoa é presa, ela acabou de matar alguém aqui, matou, câmera filmou, mais de 30 testemunhas, polícia pegou ela, mas o policial pode condenar ele? Ele tem que ir para a cadeia. Então, na cadeia, vai marcar o dia do julgamento dele. Depois do julgamento, ele vai ser transferido para o presídio. Ali foi a condenação dele. Qual é a condenação dele? 300 anos de prisão. A cadeia no Brasil agora é só 30 anos. Agora vai aumentar para 40. Mas tudo bem. 300 anos pegou. Tem que dar a pena, mesmo que ele não vai ficar isso tudo. Se é nos Estados Unidos, é pena de morte. Um exemplo. Então ele recebe, ele é julgado, e ele vai saber por que ele foi parar no presídio, por que ele tomou 300 anos de prisão, ou tomou prisão perpétua, por causa do crime que ele cometeu. Tu tem consciência do crime que tu cometeu? Tem. Ponto. Agora você vai. Não estou fugindo da mensagem, só para poder falar dessa parte do coração puro, que eu não esqueci, eu vou voltar nele. Amém? Agora você imagina comigo, apóstolo, e depois, como é que vai ser? Os que forem julgados... Lembra que é só a alma que está no paraíso? Lembra que é só a alma que está no inferno? O corpo. Agora, aquela pessoa que foi julgada, ela vai ser jogada no inferno de novo, agora com a alma e com o corpo. Entenderam? E a pessoa que estava no paraíso, só a alma, ela vai ressuscitar, ela vai ser julgada. O primeiro a ser julgado vai ser os salvos, para definir o galardão. A Bíblia diz que primeiro seremos nós. Que tipo de galardão? Se é de palha, se é de prata, se é de ouro. O que é o galardão? Então vamos ser julgados. Quando todos os cristãos forem julgados, ou cristão não, cristão, todos que forem cristão é aquele que parece com Cristo. Crente não. Não é crente, até o diabo é. Mas os cristãos que parecem com Cristo forem julgados, os que têm o coração puro, quem é o que tem o coração puro? Foi santificado no sangue de Jesus e permaneceu na graça. Quem entende? Esses, Jesus vai juntar todo mundo, aquela galera, e todo mundo para o céu. Banquete, 7 anos do Cordeiro, bodas do Cordeiro. Aí nós vamos inaugurar o céu junto, quem entende? E a galera do arrebatamento, apóstolo? Esqueci da galera do arrebatamento. Vai encontrar com quem? A galera do arrebatamento vai encontrar com todo mundo lá no paraíso.
Porque a Bíblia diz que nós vamos ter que descer do segundo céu ainda para julgar os demônios, porque são os santos que vão julgar os demônios. Aí depois nós vamos, imagina tu olhar para o diabo que te perturbava, hein, que dizia, vai beber, tu olhar para ele, qual é a sentença que tu vai dar para ele? Aí você, eu vou dar sentença dele, vai tornar igual a ele de novo, depois de ter sido purificado? Teu coração não vai estar cheio de ódio, você vai ter um juízo. Tu vai julgar ele naquilo que você acha que ele merece. Não é tremendo isso? Agora olha só que tremendo, gente, mais ainda. Então, e os que estão no inferno, apóstolo? Eles vão voltar para o inferno até todo mundo ter terminado de julgar. E quando terminar de julgar e todo mundo voltar com o corpo para o inferno, aí a Bíblia diz, livro de Apocalipse, eu não estou lembrado qual é, depois pergunto para o pastor Márcio, então puxa no Google. Que Deus vai pegar o inferno, Jesus vai pegar o inferno e vai lançar o inferno no lago de fogo e enxofre. Estou certo, pastor Márcio? E aí é chamado de a segunda morte, é a condenação eterna. Então ele está no inferno ali temporário. Ele está sofrendo, rapaz, meu Deus do céu, estou sofrendo demais aqui no inferno. Aí é como se Jesus falasse assim, você ainda não conhece o lado de fogo e enxofre. Isso aqui é só o lugar que você está experimentando, está só esperando o julgamento. Porque o cara vai ser jogado no inferno eternamente depois que ele ouvir. Alguém vai ouvir essa mensagem aí na internet, vai dizer assim, meu Deus, que pregação religiosa, Deus é amor, Deus nunca vai lançar ninguém no inferno, foi a igreja católica que inventou que é inferno. Irmão, Jesus fala sobre o inferno e condenação mais de 300 vezes na Bíblia. Então tiveram que adulterar muita coisa, né? O problema é que as pessoas acham que Deus é um Deus bonzinho, o pai da Peppa, que vê você praticando todo tipo de coisa errada e chegar no dia e fala assim, que nada, rola na lama, fica no pecado, faz à vontade, depois você vai entrar no céu, você pode matar, você pode estuprar, você pode roubar, você pode fazer genocídio, não tem problema, tu vai morar no mesmo lugar que aquele que andou em santidade, buscou a Deus, não roubou ninguém. Então, qual será a maior condenação? E aí me diga, qual é a maior condenação? Quem já leu meu livro Jardim da Intimidade? Vocês tomam vergonha, gente? Está ali atrás, ali com a gente. Você pode comprar e ler o livro, tá? Se não é o livro do teu pastor, quem vai ler? E aí, a maior condenação, eu escrevi isso no Jardim da Intimidade. Uma pessoa vai me perguntar assim, apóstolo, por que Deus fez o sofrimento? Por que Deus fez o inferno? Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios, não fez para o homem. Quando o homem escolhe ter o coração igual do diabo, ele vai morar onde o diabo vai morar. Se você escolhe ter o coração igual ao de Jesus, você vai morar onde Jesus quer morar. É uma opção. Quem entende isso? Agora olha só que tremendo. Se eu tenho o coração puro, eu não posso ter o coração puro por mim mesmo. Mas se eu tiver um relacionamento com Jesus, e se eu tenho um relacionamento com Jesus e tenho o coração puro, então Ele purifica o meu coração e eu tenho o coração igual dele, eu posso morar e eu vou ver Deus. Amém? Vamos entrar no céu e vamos ver Deus. Amém? Quantos quem querem ver Deus? Quem quer morrer? Ninguém, né? Mas todo mundo quer ver Deus. Aí nós vamos entrar lá e vamos ver Deus. E os condenados? Então, para mim, o inferno é um presente de Deus para aqueles que foram condenados. Que é isso, apóstolo? Porque para mim a maior tormenta não é uma pessoa queimar eternamente. Para mim a maior tormenta é a pessoa passar eternamente afastado do Deus que criou ele para ser a imagem e viver ter um convívio de relacionamento eterno com esse Deus que é amor. Se Deus coloca esse homem numa sala sentada com cafezinho e cadeira, sem sofrer nada, seria um sofrimento pior do que o inferno. Porque pelo menos a dor do inferno vai fazer ele esquecer um Deus tão maravilhoso que ele negou em vida. Só os puros de coração verão a Deus. Talvez no meu entendimento, no teu entendimento, você não vai entrar agora. Mas dentro de um peso de criação, um homem que vai viver uma vida toda sem ver Deus, nem no dia do juízo ele vai ver Deus, porque Jesus vai julgar. Então ele vai nascer, viver, ser condenado, ser jogado no lago de fogo e enxofre e nunca verá a Deus. Imagina uma criatura
Uma pessoa que nasceu para ter um relacionamento à imagem e semelhança de Deus, viver intensamente o amor de Deus, irmãos, a falta do amor de Deus nunca vai ser um sofrimento menor do que qualquer fogo do inferno. Nunca. Se Deus coloca o camarada sentado numa salinha assim, e ele fica pensando, cara, eu estou aqui, como que deve estar lá o Emanuel? Pô, ele pregou para mim tantas vezes, como que deve estar a pastora Andréia? Eles estão vendo Deus, eles estão diante de Deus, o que eles estão sentindo agora nesse exato momento? Imagina uma pessoa eternamente com esse pensamento. Seria uma condenação muito pior do que a dor do inferno, eu te garanto. Graças a Deus, eu e você não vamos experimentar nenhum e nem outro, amém? Porque nós vamos morar com Ele eternamente. Quem entende isso? Então nós temos que evoluir de multidão para discípulo. Porque se você ficar vivendo sempre como multidão, que quer uma bênção, vou na igreja, quero uma casa, vou na igreja, quero que meu casamento mude, vou na igreja, quero que meu pai seja curado, vou na igreja, quero que meu marido pare de beber, vou na igreja, você vai ficar sendo sempre classificado como aquele número de pessoas que pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Mas quando você evolui para discípulo, você fica o tempo todo clamando a Deus, falando para Ele, Senhor, como eu posso parecer com o Senhor? E aí quando você começa a parecer com Jesus, os teus problemas começam a ser resolvidos. Você tem a mansidão dEle, tem a sabedoria dEle, tem todos os incrementos que a graça pode te dar. Quem entende isso? A diferença é essa, irmãos, olha, a maturidade. Olha para o termo, diga, maturidade. Só que o filho ele tem que amadurecer. Quem gostaria, amados, de ter um filho que você andasse com ele no colo 9 meses, passou a fase de andar? A mãe já fica sem graça, né? Não era para ficar. Mas o filho faz 1 ano e 2 meses, não está andando ainda, a gente fica dando desculpa. Ah, é porque ele é muito distraído. É porque ele gosta de gatinhar, mas ela está sentindo vergonha já, que o menino já era para estar andando. Que ou não? Qual é a mãe que nunca sentiu? Estou falando a verdade, irmão. A gente gosta, né? Meu filho andou com 10 meses. Meu filho sabe inglês. Com 2 anos, a gente não sente orgulho? Aí quando a mãe percebe que uma criança já está com 2 anos e não anda, ou 3, ela já começa a notar uma deficiência. Já não é normal, já não é tardio, uma deficiência. Então vamos fazer um tratamento, porque precisa. Concorda comigo? Uma igreja, irmãos, que ela não se qualifica e não se qualifica ao nível de filho de Deus, no conhecimento de Jesus, e não cresce no entendimento, no desejo de conhecer Jesus e se tornar igual a Ele, é uma igreja, irmãos, me perdoa a forma de falar, é uma igreja decrépita, é uma igreja paraplégica. É um filho deficiente, que Deus está olhando para você e está falando, não é normal essa criança. Esse crente não é normal, porque esse pecado ele não consegue largar, ele não consegue avançar. Cara, eu tenho um gabinete com a pessoa 10 vezes com a mesma coisa, a pessoa não consegue. Existe uma deficiência ali. E essa deficiência está atrapalhando ele fluir como no entendimento dele como filho. Irmãos, entenda, não estou falando de deficiência física, amém? Para que ninguém fale, apóstolo é preconceituoso com a pessoa deficiente. Amado, olha só. Conheço pessoas deficientes que têm mais caráter, mais intimidade com Deus que qualquer um que tenha 4 pernas, do que o Goro do Mortal Kombat, tenha 10 braços. Eu não estou falando de uma deficiência física, eu estou falando de uma vida espiritual. Quem entende isso? De alma, na minha vida espiritual. Tu tem um defeito espiritual. E você tem que reconhecer isso. Não é possível, você não consegue avançar. E aí, começa a vir um peso na sua vida, você já começa a não se sentir mais filho. Deus não me ama como filho. Não é que Deus não ama como filho. Ele não vai ficar te pegando no colo o tempo todo, amado. Você tem que sair da multidão. E os discípulos vieram para perto. Irmãos, aprenda o seguinte. Pega esse Pix aí. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Quem sabe? Jesus não voltou ainda porque ele não é pedófilo para casar com criança. Porque ele vai casar com a noiva, não com criança.
Porque hoje, se Jesus hoje ele voltar, ele vai ter que escolher, selecionar um número de pessoas que ele vai. Mas assim, eu sou santo, eu ando em santidade, eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou me drogando. Eu sei. Mas o fato de você não estar bebendo, não estar se prostituindo, não significa que eu posso casar com uma criança. Eu não sou pedófilo. Ele ainda é aquele mesmo cara. O apóstolo me visitou, o apóstolo não sei o que lá, o apóstolo não sei o que lá. Pô, eu tive um discípulo, cara, cara abençoado, mas ele fazia um bolo para mim. Hoje de manhã, fiz um bolo para o senhor comer comigo. E ele queria que eu fosse lá comer o bolo com ele, que se eu não fosse, irmão, ficava 3 semanas. Apóstolo, porque o senhor não foi lá comer o bolo com ele. Cara, que loucura é essa? O cara fazia um negócio aqui, um caldo de cana para mim, trazia, apóstolo, na garrafa, e botava. Aí eu falava, apóstolo, bota para mim. Porque se eu esquecesse lá na geladeira da cantina e não bebesse, ele bebeu o caldo, eu não posso mentir. Ih, meu filho, esqueci. 2 semanas eu vim na igreja. Pô, eu fiz com todo amor, esqueci de beber o caldo. Cara, tu fez para mim, mas eu esqueci, é muita coisa. Mas é muita infantilidade. Como que você consegue fluir? A pessoa está em santidade, tá? Mas não vai por quê de quê? Ferida? Não, infantilidade. Porque ferida, irmão, já está 6 anos caminhando junto, já era para estar curada há muito tempo. Eu só estou falando porque essa pessoa não está aqui hoje, tá, irmão? E ele nem é membro daqui mais. Se você não sabe o que é isso, tu sabe que tu é fofoqueiro demais. Porque eu não gosto de jogar letra para ninguém. Se fofoqueiro. A verdade, eu tenho um padrão, irmãos, eu não vou jogar letra para ninguém. Jesus quer que a gente cresça, quem entende? E meu filho, esqueci de ir lá na tua casa. Apóstolo, eu sei que você é um cara ocupado, mas deixa para outro dia, tranquilo. Pô, meu filhão, acabou, o cara está aqui, quem está entendendo? A igreja madura, definida, que busca o Senhor, que tem o caráter de Jesus. Não quero mais, ai. Imagina Jesus fazendo igual aquele cara, eu vou morrer na cruz, mas tu não me bate devagar, hein? Aí Jesus, qual é, Pilatos? Tu não tem autoridade sobre mim se não fosse me dado do céu. Barrabás saindo de perto de Jesus. Aí Jesus, chega aí. Pá, tapa no pescoço. Fica ligado. Estou morrendo porque meu pai mandou. Porque se eu descer da cruz eu te arrebento aqui agora. É ridículo pensar assim, não é? Tu conhece quando uma pessoa ainda não se tornou filho de Deus, quando no papo dela ela diz assim, ó. Aí eu vou te falar um negócio, apóstolo. Se fosse uns 3 anos atrás. Ih, meu Deus. 3 anos atrás, a velha natureza está atrás assim, ó. A velha natureza. Está atrás dele. Ele está dizendo que está 3 anos atrás, mas a velha natureza está do lado dele. Agarrado no cangote dele. Irmão, tu é crente, tu nem menciona 4 anos atrás, 5 anos atrás. Se for, e é isso quando eu quero mais carnal ainda, quando ele diz, se fosse uns 25 anos atrás, tu não esqueceu isso ainda? Ai, Deus me mudou muito, se fosse uns anos atrás, eu teria quebrado, irmão, vai lá, faz. Quem é filho de Deus, irmão, não tem mais isso, quem entendeu? Aí tu já vê que não é filho ainda, mas você precisa receber o poder de ser filho, irmão. Você não pode ser uma igreja doente, não. Quem está entendendo isso? Você tem filho de Deus, você é amado por Deus. Mergulha no relacionamento com Jesus, porque quando você mergulha no relacionamento com Jesus, você se torna igual a Ele. Jesus é cordeiro macho, mas não ameaçava ninguém de bater em ninguém. Jesus é cordeiro macho e foi lá na cruz. A última gota de sangue dele foi pingada lá na cruz. Não teve carnalidade, não teve nada. Então eu tenho que ser igual a Ele. Dá resposta para ninguém não. Fala, dá uma respostazinha, não, eu sou filho de Deus. Não deixa que o diabo venha contaminar o teu coração. Porque a única forma dele impedir você de ver a Deus é contaminando o teu coração. Porque só os puros de coração verão a Deus. Aí o inimigo diz assim, eu posso até ser condenado. Mas aquele ali, ó, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de tudo. Mas eu vou botar rancor, vou botar raiva no coração dele, só para ele tornar o coração dele parecido com o meu, só para travar ele aqui. Então seja filho de Deus e ande como Deus quer que você ande. Segundo passo, o filho de Deus, quando ele amadurece, eu contei uma história uma vez aqui, estou finalizando já a mensagem. O pai tinha 3 filhos, isso aconteceu, eu li isso num livro, uma história, se não me engano foi
um psicólogo conta essa história de um membro, um pastor, que é psicólogo, que conta a história do membro da igreja dele. Aconteceu isso, um relato. Ele tinha 2 filhas e um menino. E ele trabalhava numa plataforma petrolífera, ou petrolífica, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra direito. E aí ele trabalhava lá, ficava 15 dias fora e 15 dias em casa. E quando ele voltava, a família dele, os filhos, as meninas e o filho, já ele buzinava lá fora, e a galera já vinha e agarrava na perna dele. Uma pequenininha agarrava na perna, outra agarrava na outra perna, e o filho já agarrava ele, que era mais velho, já agarrava no ombro dele e abraçava ele. E era sempre assim. E aí o filho cresceu um pouco mais, ele foi e deu um videogame de presente para o filho dele. E quando ele deu o videogame para o filho, ele passou os 15 dias fora, e quando ele voltou, ele deu aquela buzinada. Quando ele deu aquela buzinada, só veio correndo só as 2 meninas. O menino já não veio. Quando ele chegou na sala da casa dele, o menino estava lá vidrado no videogame e não foi abraçar ele. Então ele entendeu, o presente que eu dei para o meu filho roubou o meu abraço do meu filho. Uma pessoa, quando ela é imatura e ela não cresce, não entendeu o que é o que o pai deu e o que é o pai é, o que o pai é, ele não sabe discernir, fazer diferenciação. Ele começa a trocar o pai pelas coisas que o pai dá. Ele começa a se deslumbrar com coisas. Isso mostra uma deficiência no seu caráter como filho. É uma pessoa que Deus já deu um carro para ele, ele já não vem no culto de quarta, no culto de domingo, só vive na praia. Aquele discípulo que tu ora para Deus abençoar a vida dele, Deus abençoa ele, desempregado, ele tira a carteira, ele compra o carro. Quando chega no verão, tu não pode contar com ele aqui. Está direto na casa de praia, não sei aonde. Pelo menos de 15 em 15 dias, fica o final de semana fora. Tem um congresso, marquei esse final de semana, meu tio vai lá para Aruama, meu tio não sei o que lá. Aí tu fala assim, aí, pegou o presente de Deus, se deslumbrou, não afetou. Você está entendendo? Estou falando que a pessoa não tem que passear, não, quem entende isso? Mas mexeu com a cabeça dele. Ele já perdeu o propósito, já perdeu o colo, o abraço do pai. Agora, é uma pessoa que está com o seu caráter deformado, mexido. Quem entende isso? Quantos são filhos aqui? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E último, o filho, ele é parecido. Pastor Tiago, pode subir? Não? Jesus, ele diz assim para os filhos: vocês são o sal da terra. E se o sal, ele se torna insípido, ele perde o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Eu postei um texto outro dia no Face, e esse texto eu falei sobre isso, eu botei um saleiro assim derramado. Quem viu esse texto? Ninguém, né, viu, né? O senhor viu, né, pastor Marco? Amém. Tem gente que não gosta de ler texto, né? A pessoa demora mais tempo escrevendo do que ele lendo, mas aí o cara não lê. E aí eu coloquei lá o seguinte: o sal, ninguém percebe nada, ninguém percebe a presença dele, mas a ausência dele todos percebem. Tu come uma comida todo dia, ela está bem temperada e todo dia ela tem sal. E tu não vai perceber a presença dele. Mas no dia que tu fizer uma comida sem sal, vão perceber a ausência dele. Assim é a igreja de Cristo. O sal, ele serve para temperar vidas, dar sabor. O sal serve para conservar também, porque antigamente não tinha geladeira, não tinha refrigerador. E o que conservava uma caça era sal. Salgava ela e ela ficava ali 20 anos, 10 anos e não estragava, porque o sal conserva. Então eu e você, como filho de Deus, entramos numa casa, numa família, e aquela família está prestes a apodrecer. E aí nós somos usados por Deus para conservar aquela família. E aí nós damos sabor para aquela família. O sal, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra,
Ele está usando um exemplo lindo, gente. Porque esse exemplo é maravilhoso. Porque hoje o sal, o sal cisne, o sal não sei o que lá, tu compra o sal, não sei quanto quilo do sal. Eu nem sei quanto que está. Porque a gente nem pega, né? A gente chega ali, mete a mão assim e taca ali. Então, o sal não é caro, o mais barato dali é o sal. Está R$3, não está tão barato assim, está salgado. Aí, imagina o sal. Agora, antigamente o sal era o mais caro. Daí que se originalizou a palavra salário. Porque era pago em sacas de sal. Você vai receber 10 sacas de sal. Esse é o teu salário. 5 sacas de sal. E ali você trocava no mercado por carne, trocava por arroz, trocava por terra, 20 sacas de sal, tu comprava um cavalo. Então, recebia o salário, era moeda, uma das primeiras moedas, o salário, o sal. Então, quando Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, Jesus está dizendo que nós somos o que tem de mais valor nessa terra. Quer ver quando essa terra vai se tornar pobre? Quando nós fomos arrebatados. Quando a igreja foi embora, você vai sentir falta do pregador do trem. Mesmo aquele cara que tu queria tirar um cochilo, ficava gritando, babando lá e falando, Jesus! Aí você fala, cara, que saudade que eu estou aqui, tem pelo menos um pregador aqui nesse trem. E não vai ter. Caraca, eu não vou com a cara daquele apóstolo Davi. Ainda bem que tu não vai, porque eu vou precisar da minha cara. Se tu for com a minha cara, eu vou ficar sem cara. Mas aí você vai chegar e vai falar assim, caraca aí. Saudade dele. Ele podia estar aqui. E eu lá, no paraíso. Tô nem pico de saudade dele, Senhor. A igreja vai fazer falta. Quando ela for tirada dessa terra. Aí tirou o sal. Agora, quem é que vai ficar? O sal que se tornou insosso. O sal que se tornou insípido. O sal que se deixou contaminar. Irmão, tu contaminar um sal é muito difícil. Se você pega um limão e taca no sal, o sal salga o limão. Se tu taca o sal junto com açúcar, o sal salga o açúcar. O sal é poderoso, irmão. Então, nada é desculpa para você se contaminar. Porque se você chega num lugar, tu é sal, aquela pessoa vai ter o teu sabor, você não vai ter o sabor dela. Porque você é filho de Deus. Porque você é filho de Deus. Você tem essência. Ah, meu amigo me influenciou. Teu amigo te influenciou. Taca sal nele, quero ver, irmão. Taca até no olho. E aí, o sal se tornou insípido. E as pessoas que era para poder você salgar a vida delas, temperar a vida delas, conservar a vida delas, são as mesmas pessoas que vão pisar em você. Ué, você ficou? Tu não era aquela mulher que ela fazia consolidação na minha casa? Tu ficou também? É, porque eu era sal, mas às vezes eu era todo errado também, né? Eu não era totalmente sal. Eu tinha mais iodo do que sal. Eu achava que era exagero que o apóstolo estava pregando. Eu falava que não era bem assim, não. Não é bem assim, não. Tu acha que o apóstolo também não faz? Será que... a palavra te ensinou, você não quis aprender. Cuidado, irmão. Cuidado, porque você foi chamado para temperar vidas e conservar vidas. E quando você conserva vidas, você conserva a sua também. Se coloca de pé.